Tudo bem? Meu nome é Diego Ladeira, eu tenho 33 anos, sou ator profissional de teatro, formado e também diretor de cinema, formado pela Escola de Cinema da CND, lá no Rio de Janeiro, onde a gente teve a oportunidade, em 2008 e 2009, de participar de uma série de atividades culturais que permitiu a gente conhecer e viver vários horizontes também. Muita gente pergunta, por conta da arte, da cultura, é o setor, o segmento que é mais esquecido em todas as políticas públicas culturais, como bem disse o nosso amigo Luiz da Culturito, que é um batalhador de muitos anos. A gente também, que é da cultura, a gente também está contribuindo aqui nesse projeto de pré-candidatura para colocar a cultura também na pauta da próxima política de legislatura. E a gente sabe muito bem, como bem disse o Alexandre, todos nós somos amigos e clamar uma eleição para o eleito limpo é fundamental para que a gente possa avançar em nossa cidade. A gente tem visto muito bem, há 30 anos, se alterna no poder sem falso julgamento, o mesmo grupo político, que se alterna, toma proporções diferentes. Nada contra julgar esses 30 anos, mas a gente precisa evoluir o nosso discurso, e de pensar que Itaperuna, conhecida na época do livro do Dantes Brandão, a terra da promissão, que é uma terra que clamava por uma cidade promissora, já fomos o maior produtor de café do país, a cidade tem perdido seu protagonismo para outras cidades do Noroeste Fluminense, sem demérito nenhum a essas outras cidades, mas a gente precisa evoluir o nosso discurso, até porque algumas mudanças eleitorais que graças a Deus aconteceu nesse pleito, a mini reforma eleitoral, ela equipara e dá mais oportunidades para que os cidadãos comuns que têm ficado distantes da política, a crise representativa que a política tem assolado no nosso país, em nível nacional, tem feito com que as políticas sejam definidas por um grupo de pessoas que escolhem determinados representantes. Aí fica os políticos e o cidadão. Isso se mostrou nas manifestações de 2013, onde não existia uma figura de uma liderança que foi lá reclamar por mudanças no nosso país, pelo combate à corrupção. Se deu pelo fruto da movimentação, seja dos jovens, seja dos cidadãos nas redes sociais, demonstrando uma indignação que também se assola. No caso da cidade de Itaperuna, por exemplo, nesses 30 anos, a gente tem evoluído pouco. Realmente a gente precisa evoluir na máquina pública, a gente precisa evoluir esse discurso, mas fundamentalmente a minha reforma eleitoral ela permite cidadãos como eu, jovens, que têm 33 anos, mas também têm trajetória. Também tenho formação em administração de preços, sou consultor em software de gestão, sou jovem, como vários jovens que saem de Itaperuna para procurar emprego em outra cidade, porque a cidade não oferece oportunidades iguais para o seu cidadão. Defender uma bandeira da sustentabilidade, bem dita pela nossa campanha da fraternidade, que é a Casa Comum Responsabilidade, é fundamental. O Papa Francisco fez uma encíclica chamada Louvado Sejas, que é uma encíclica muito bacana, que fala sobre essa necessidade do ser humano de cuidar daquilo que Deus nos deu. E é fundamental isso. A gente pensa que a natureza, a cultura, são as coisas que têm que ser deixadas para o último plano, mas na verdade a cidade está estagnada nesses 30 anos por falta de preservar a sua história, por falta de preservar a sua cultura, por falta de preservar as atitudes básicas do cidadão. E nessa Louvado Seja, o Papa Francisco, inclusive, que além de uma figura religiosa, é uma figura política, político da boa política, ser cidadão. E eu, quando defendo a cultura, quero contribuir com a política no sentido de dar opções, elevar o nível da discussão e do debate, seja pela minha formação, seja mesmo como jovem que sou e pretendo estar ao lado desses candidatos que estejam até em melhores situações políticas do que a gente, mas a gente também tem o direito de sonhar e de lutar e de acreditar. Os desafios são grandes, mas os sonhos são maiores. E graças a Deus eu sempre tive muito sonho para predeterminar esse projeto. O Papa Francisco teve na COP21, que é uma conferência mundial do clima, muito bacana. Eu sou pré-candidato pela Rede de Sustentabilidade, que é um partido que defende o nome sustentabilidade, que é deixar para gerações futuras um futuro promissor. E lá na COP21, o Papa Francisco falou que a exclusão econômica e social tem sido um grande mal da sociedade e do meio ambiente. Porque a gente trata o meio ambiente, mas essa exclusão
ilusão, né, de que as pessoas que estão ricas ficam cada vez mais ricas, né, essa exclusão da sociedade tem provocado um grande mal. E cuidar do meio ambiente se tornou um compromisso. Lá, 195 países, inclusive, se comprometeram numa agenda chamada Agenda 2030, que é uma agenda que fala que os municípios precisam, além do saneamento básico, promover uma série de índices que melhorem e que deixem a cidade mais sustentável. Dizer que sustentabilidade não é importante, vendo nossa cidade com o Rio Muriaé seco, com baixas chuvas, com calor intenso, aí as pessoas falam, mas a cidade não é um aquecimento global porque está frio. A mudança no clima, ela se dá exatamente pela falta de cuidado com o nosso meio ambiente, com a falta de zelo. E ela passa por educação ambiental, por cultura, por respeito à diversidade, por dialogar com vários pontos diferentes. Eu acho fundamental permitir que a nossa candidatura, que é uma pré-candidatura, que apresenta ao cidadão uma alternativa, e a gente espera no momento oportuno, assim como a gente tem circulado a cidade toda com um projeto chamado Vamos Agir, a nossa ideia é ir em cada bairro, cada praça pública, ouvir o cidadão, construir um programa de governo coletivo. É o que a gente sempre diz no nosso discurso de renovação, de que a gente pretende atualizar a política, a gente pretende democratizar a democracia. Muito se fala em democracia numa sociedade como a nossa, mas é difícil, inclusive, ter outras alternativas. Luta-se muito para mudar uma cidade que não pensa no local, né? Pensar no global é muito fácil, mas quem não pensa no local fica muito difícil. Ter pré-candidaturas, ter cidadãos comprometidos com o outro, não estar vinculado às práticas viciadas da velha política, alianças espúrias, situações que sejam baseadas em programas e projetos. No momento oportuno, espero falar de programa, falar de projeto, debater com os nossos candidatos, nossos pré-candidatos, para que a gente possa estar no nível. Hoje eu gostaria mesmo de dizer que sou católico, pertenço à paróquia Santa Rita de Cássia, lá com o padre Jurandir, o padre Zé Rodrigues, sou jovem, e me sinto muito feliz e honrado de estar ao lado de outras pessoas como vocês, que têm uma trajetória política. Muitas pessoas me perguntam por que não sou político, também sou dirigente sindical, né? Fui eleito, inclusive, no Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro, como um dos mais jovens lá, ao lado de grandes atores como Milton Gonçalves, Jorge Coutinho. Na época, inclusive, hoje eu defendo a bandeira da descentralização da cultura, que é fazer com que a cultura que está nos grandes centros precisa estar aflorada aqui. Um caso específico da falta de política cultural no nosso município é que há uns 4, 5 anos atrás, um espaço abandonado aqui do lado da Matriz São José, fruto de uma mobilização da nossa companhia de teatro na época, o Grupo CPI. A gente reformou um espaço abandonado há 30 anos e transformou ele num espaço cultural. Infelizmente, a falta de apoio e incentivo à política cultural, como uma delas, não permitiu que a gente acontecesse. Mas eu fiquei muito feliz, a gente rezou muito para que o projeto não acabasse. O espaço está ali novo, hoje é parte do espaço da comunidade Trindade Santa. Aquele espaço estava abandonado há 30 anos e eu sinto muito orgulho de ter sido uma das pessoas que contribuiu para que a população tivesse se juntado. Democratizar a democracia permite ao cidadão participar de conselhos paritários, como bem disse o nosso bispo, né? De verdade, fui presidente do Conselho de Cultura há uns anos atrás, na gestão anterior. É muito difícil pregar um paritarismo, sendo que quem está no órgão governamental quer defender os interesses do governo. Democratizar a democracia é mostrar índices, permitir mensurar o número de assaltos. O programa Cidades Sustentáveis, que foi, inclusive, faz parte do projeto lá feito pela COP21, ajuda os municípios a assumirem compromissos com o meio ambiente de forma concreta, a catalogar, a mapear índices em vários segmentos, e a gente, como Rede de Sustentabilidade, vai assinar essa carta compromisso, até porque político não pode ser profissão, né? A gente tem que partir do princípio que o político precisa servir o povo e não se servir, como a gente tem visto nesse país aos últimos anos.
Então a gente espera que nesse pleito a eleição seja uma eleição limpa, uma eleição que debata ideia, debata proposta, não vai vir da nossa parte em nenhum momento atacar nenhum adversário, mas a gente faz críticas que precisam ser construtivas, mas também para levar o nível de debate. A gente está aqui à disposição dos amigos para debater. E se a população achar que o nosso projeto, que é totalmente viável, porque a gente pretende uma aliança com a população. Política de alianças é muito fácil, não democratizar a democracia, quando se determinados presidentes partidários em uma política de aliança definem as coisas e o cidadão fica assistindo. A gente precisa não mais ter hierarquia, a gente precisa olhar nos olhos do cidadão, a gente precisa tratar o cidadão de forma democrática, construir um projeto verdadeiro e real para a população. Não precisamos de coronel, não precisamos de alguém que vai definir por nós aquilo que você quer ser a vida toda. Ninguém precisa dizer que você pode ser aquilo que eles definiram, seja por sua classe social ou por nada. Primeiro é confiar em Deus, acreditar na sua capacidade, olhar nos olhos do cidadão e acreditar, sim, que os desafios são grandes, mas nossos sonhos são maiores. Okay?